Então, deixa eu colocar a Daniela Lima aqui conversando com o Kassab. Vamos lá. Prefeito, vou chamar o senhor de prefeito, é difícil, a gente teve esse debate aqui, como é que eu chamo, né? Prefeito, presidente, secretário, eu vou chamar vereador. De prefeito aqui. Tudo cola. Essa certa flexibilidade, digamos assim, do PSD, há também quem enxergue de maneira crítica, como uma espécie de falta de ideologia, ou de um pragmatismo exacerbado, que faz com que o partido tenha ministérios no governo Lula, seja aliado do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes, do PT na Bahia, da direita no Sul, e por aí vai. Alguns enxergariam um pragmatismo exacerbado, um oportunismo até ideológico. Como é que o senhor responde a isso? Olha, com fatos. Em 2018, o PSD ele apoiou o Geraldo Alckmin presidente. Perdemos a eleição. Foi o único partido que ficou independente em relação ao presidente Bolsonaro. Tanto é que o Fábio Faria, quando recebeu um convite do então presidente Bolsonaro para participar do governo, chamamos o Fábio para uma conversa, falando: Fábio, deixe claro que o convite é do presidente e que você vai sair do partido. Não iríamos expulsar, não tinha sentido nenhum, mas porque ele tinha um mandato, e ele deixou claro, deu uma entrevista coletiva, vocês mesmos repercutiram, onde falou: o convite foi do presidente, eu vou sair do partido. E veio a janela, ele saiu. Então, depois veio 2022. O PSD se esforçou muito para ter o Rodrigo Pacheco e depois o Eduardo Leite como nossos candidatos. No momento em que os dois declinaram, cada um por seus motivos, o Rodrigo Pacheco entendendo que seria mais importante para o país como presidente do Senado, para preservar a democracia, e ele acertou, ele foi importante mesmo. O Eduardo Leite, por entender que ele devia disputar mais um mandato de governador, nós ficamos sem candidato. Um partido que não tem candidato libera os seus filiados. Quem apoiou o Lula, legitimamente está apoiando o Lula até hoje. Eu não vou falar para o Alexandre Silveira, para o André de Paula, para o Otto Alencar, que apoiaram o presidente Lula, falar: olha, saio do governo agora. Porque na democracia, você vota nas pessoas para governar, para ocupar cargos. Hoje nós temos uma candidatura própria. Eu não vou obrigá-los a vir conosco se eles têm um compromisso com o presidente Lula. Nós estamos construindo um partido que tem uma boa imagem, com bons quadros. Então, essa pecha de fisiologismo, Zanini, não pega na gente. Não pega porque não somos. Não é? Em relação ao Tarcísio de Freitas, oportunismo nenhum. Foi o único partido que por inteiro aqui em São Paulo ficou com ele. Estava todo mundo com o Rodrigo Garcia. Vocês sabem disso. Olha só. Tínhamos o vice-governador que hoje saiu do partido. Qual é o problema de participar do governo do Tarcísio? Eu vou aproveitar que o senhor trouxe esse tema. Então, assim, quem não é de São Paulo e, por óbvio, conhece o prefeito, ex-ministro, presidente do PSD, Gilberto Kassab, talvez não saiba que ele integrou o governo Tarcísio de Freitas pessoalmente. E isso não é um gesto pequeno, exatamente porque o senhor tem um partido muito grande, que tem uma história na capital paulista, uma figura muito conhecida aqui. Então, não é um gesto pequeno. Mas o senhor saiu, antes até do que a lei dizia, né, ser necessário se fosse disputar a candidatura, e muito se falou sobre uma espécie de desencanto, decepção, que o senhor teria ficado com a... Eu estou procurando uma palavra melhor, não estou encontrando. Talvez incapacidade do Tarcísio de Freitas de sair da retranca ou de esperar a bola na pequena área, que parece que foi o que sempre aconteceu na carreira dele até aqui, né? O Tarcísio é um desses personagens que em política são muito valorosos por estarem no lugar certo na hora certa. O senhor entendia que talvez ele pudesse disputar a presidência da República e ele não se mexeu para isso. Tem decepção? Tem mágoa, eu não diria, porque o senhor é um homem muito experimentado. Mas em algum momento o senhor teve essa conversa e saiu frustrado pela incapacidade de força motriz, digamos assim, do governador de São Paulo? Não, nenhuma decepção. Frustração, sim, porque eu sempre achei que o Tarcísio poderia ser candidato e seria um forte candidato. O senhor acha que ele é melhor do que o Flávio? E seria, como candidato? Sim. Sem dúvida nenhuma, e melhor que o Caiado. Eu falo isso porque o Caiado é o nosso candidato hoje, eu acho que ele pode ganhar a eleição. Eu acho que comparando o Caiado com o Flávio Bolsonaro e com o presidente Lula, o Caiado é melhor. O Caiado representa hoje o equilíbrio, o Caiado representa a pacificação do país. E o Tarcísio, por N motivos, eu respeitei,
porque afinal de contas a decisão era dele, ele é governador de São Paulo, ele declinou, então não houve decepção nenhuma. Agora, o que se fala também é que o senhor teria ficado decepcionado com o fato de não ter sido indicado vice para esse novo mandato do governador Tarcísio, na tentativa de mandato, né? Não. E que isso, inclusive, gerou a crise com o Felício Ramute, o atual vice-governador. Não teve nenhuma crise. Tanto é que você vê que o PSD está apoiando o Tarcísio incondicionalmente. O que houve é muito claro. O Felício... Vamos lá, Carlene R, muito obrigada, um beijo para você, muito obrigada, gente, agora faltando R$65, bora, pelo amor de Deus, faltam 10 minutos para eu preciso encerrar a live, gente, senão eu me alongo demais, a live já vai para 3h30, e a coisa vai se alongando, vamos lá, ó, antes de eu colocar o Kassab aqui, deixa eu falar uma coisa para você, a nossa live tem 2 horas. Quando ela começa a passar das 2 horas, fica complicado para vocês, fica complicado para mim, porque aí vocês já começam a achar a live cansativa. Vocês falam, ai meu Deus, tudo que eu tinha que saber tá lá no começo, aí tem que voltar a live para assistir. Claro que eu sempre tento deixar alguma coisa ou outra aqui para o finalzinho, a gente faz isso, a gente sabe que acontece, de ter que precisar ficar mais um tempo. Só que eu tô aqui, gente, eu preciso chegar pelo menos na metade da minha meta. Senão fica muito complicado. Não fazer nem pelo menos a metade. Então, bora lá, gente. Ó, R$65. Quem consegue me ajudar a chegar em 50? Bora lá através do Superchat, Super Stickers. Eu sei que teve gente aqui que já contribuiu. Mas bora, aqueles que não contribuíram ainda, vamos através do Superchat, Super Stickers, através do Pix. boirademocrata@gmail.com. Vamos lá. Eu preciso de vocês, com o que vocês puderem agora. 3, 5, 10, o que der. Vamos lá, gente, senão fica muito difícil de fazer o programa. A noite vai passando, vai se estendendo, a gente vai ficando cansado, vocês vão ficando de saco cheio aí. Então, vamos lá, para que a coisa a gente já pega, bate a meta, eu continue passando aqui os conteúdos que são mais importantes e a gente consiga finalizar a nossa live para que amanhã nós estejamos aqui. Bora lá! Então, eu conto com vocês para pelo menos conseguir pagar a transmissão. Estava num voo solo, sem falar com o partido, dizendo que ele ia ser candidato a governador ou a vice. Núria? E eu procurei o governador Tarcísio e falei, governador, o Felício está dizendo que vai ser seu vice. Então eu vou convidá-lo para sair do partido. Porque se ele vai ser o vice, ele nem comunicou ao partido, era um voo solo. E eu não tive nenhum problema, até porque eu acho que o governador tem o direito de escolher quem ele quiser. Então, agora, eu tenho o direito também de preservar o partido. Você não pode... tolerar uma indicação que não venha do partido de um filiado. Você cria uma dissidência, não é? Aí, efetivamente, isso é público, não é? E não é por isso que eu não tenho respeito nem pelo Felício, nem pelo Tarcísio, estamos apoiando ele, e São Paulo merece tê-lo como candidato, ele está sendo um bom governador, e por isso está tendo nosso apoio. Agora, veja, né, presidente, o senhor eu tenho muito respeito, né, pela forma como o senhor é arguto, acho uma qualidade cada vez mais rara na política, que é o momento em que sabe andar e o momento em que sabe parar, né? O senhor foi um vice muito diligente de José Serra, prefeito. Foi para uma campanha difícil, com um nome fortíssimo. O Kassab enfrentou Marta Suplicy, uma campanha muito difícil. E Geraldo Alckmin, que abriu uma dissidência no PSDB, né, na época. 2008. Provocando uma fratura que demorou muitos anos para fechar entre ele e José Serra. Essa história é uma delícia de contar, a gente viu de muito perto, mas eu preciso andar um pouquinho. Porque quando o senhor precisou mostrar sangue na veia, o senhor é conhecido por ser muito gelado, né? O senhor mostrou. Gelado tá aqui. Gelado tá o estúdio também. Mas eu lembro muito, né? Virou uma cena, inclusive, antológica da política. O senhor vai fazer uma visita a uma unidade de saúde, há um pequeno entreveiro lá dentro e o senhor se coloca de uma maneira, ganha a projeção e as pessoas falam, não, ele tem voz. Por que eu parto desse exemplo? Porque eu vou insistir na figura do Tarcísio e dessa predileção que o senhor manifestou. Porque para ser presidente precisa ter, acima de tudo, vontade, ímpeto. Em algum momento o senhor viu isso nele? Porque não consigo entender como uma águia da política elege alguém sem enxergar ou enxergando o ímpeto que depois apagou? Olha, ele tem se mostrado uma pessoa hábil na gestão,
Abriu na política, se elegeu governador de São Paulo. Os votos não eram dele, né? Ele é do Rio, ele foi eleito governador de São Paulo pelo Bolsonaro, né? Não, eram dele. O Bolsonaro... Era do Bolsonaro. Ninguém conhecia ele. O Tarcísio mostrou vocação. Foi antipetismo. Ele mostrou preparo. Ele é uma pessoa muito inteligente. O senhor é muito melhor de número do que eu. Se a gente voltar em 2014, o Aécio teve mais votos em São Paulo do que o Bolsonaro teve, proporcionalmente, né? Então, o que ele tinha, ele transferiu para o Tarcísio, estava dado. Obrigada, é isso. Os votos não eram teve, mas ele teve a beijo. habilidade de captar esses votos. Se ele tivesse errado, ele não teria captado os votos. Tanto é que no segundo turno, o Tarcísio em São Paulo foi muito mais protagonista que o presidente Bolsonaro. Agora, Mas e aí, o ímpeto sumiu? Só um instantinho. claro. O senhor Não, viu ou o senhor errou no diagnóstico? E ele não tinha aptidão? Eu não fiz diagnóstico nenhum. O que eu sempre disse que o PSD apoiaria o Tarcísio se ele fosse candidato. Eu nunca cheguei para ele e falei, Tarcísio, seja candidato. É uma decisão dele. E é público. Vocês mesmos repercutiram várias vezes essa minha manifestação, porque eu tinha consultado o partido, eu sou uma pessoa de partido, respeito às bases, e o partido tinha dado uma sinalização positiva que se fosse o Tarcísio candidato, nós apoiaríamos, ponto. Quando ele não foi, nós rumamos para outro. Agora, Bom, e uma outra coisa também que eu quero Tá errando. contar desse pessoal aqui para vocês. Gente, bora lá através do Superchat, do Super Stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, vamos lá. Falta 5 minutos para eu encerrar a live. Faltam R$63 ainda para nossa meta. Mais 2 membresias. Quem consegue pelo menos fechar os membros aqui com a gente? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!